Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de TwinCat HMI, mais um vídeo tutorial aqui pra gente. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco do background da parte de HTML do TwinCat HMI. Nos primeiros vídeos eu havia falado com vocês que o TwinCat HMI ele é totalmente baseado em um web e que por trás existe um código HTML rodando que é o que gera as páginas que a gente visualiza no TwinCat HMI. Tudo isso que a gente fez até o momento é completamente baseado em HTML, JavaScript e CSS. Entretanto, o que a gente fez até o momento foi feito de maneira completamente transparente. Basicamente, o que a gente faz é pegar um componente aqui do Toolbox e arrastar para a nossa área de trabalho. E uma vez feito isso, o TwinCat HMI, por trás, ele gera um código HTML e a gente nem sequer sabe, toma conhecimento desse código. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona isso daí. É óbvio que eu não vou me aprofundar, porque não é necessário esse aprofundamento. Eu quero apenas que vocês saibam o que tem por trás e vou mostrar um pouquinho como é que funciona o HTML host para vocês. Então vamos lá. Inicialmente, vocês veem que quando a gente arrasta um componente da toolbox para a área de trabalho, esse componente fica aqui e se vocês clicarem nessa lista aqui, nesse símbolo de lista aqui, vocês conseguem visualizar aqui no Document Outline que o componente é listado aqui como um dos componentes que fazem parte dessa tela. Tudo bem, posso fechar aqui o meu Document Outline e existe um outro botãozinho aqui em cima que é esse HTML aqui, ó. Então a gente consegue clicar nele e se a gente clicar nesse botão HTML, a gente consegue visualizar o HTML que roda por trás do TwinCat HMI. Eu posso também clicar aqui no Design, que eu volto para a parte de Design aqui. E aqui embaixo também tem esse outro botãozinho que é expandir ou colapsar o Design View. Então, se eu fizer isso, eu consigo visualizar de um lado a parte gráfica e do outro lado a parte do HTML. Para aqueles de vocês que têm um pouco de familiaridade com o HTML, vocês vão perceber que isso daqui é um HTML, entretanto, os comandos que estão aqui, você tem apenas um div aqui, né? E tem alguns comandos um pouco diferentes do que vocês estão habituados. Isso daqui ocorre porque esses types aqui, essas coisas são para serem reconhecidas pelo server do TwinCat HMI. Então, se vocês quiserem colocar um HTML comum, entre aspas, bem entre aspas, um HTML comum, existe um outro componente que a gente pode adicionar aqui, a gente vai adicionar, na verdade, que é o HTML host, que a gente consegue fazer qualquer comando HTML aqui e vocês conseguem colocar esse comando diretamente na tela. Vocês podem inclusive baixar um HTML, um JavaScript de um site aí e colocarem dentro do TwinCat HMI e dependendo das condições ele vai funcionar 100% aqui dentro do TwinCat HMI. Então vamos apenas ver como é que funciona isso daqui. Se eu, por exemplo, adicionar um text block, vocês veem que o text block apareceu aqui na nossa área de trabalho e ele automaticamente apareceu aqui também. Então, se eu vier nas propriedades desse text block, vocês vão ver que está aqui o ID dele e está aqui também o texto que aparece nele. Eu posso tanto alterar o texto por aqui, pela janela de propriedades, como posso alterar aqui também pelo nosso HTML. Vou alterar pelo HTML. Alterei pelo HTML, clicando aqui, eu já vejo que ele alterou aqui também na nossa janela de propriedades. Se eu vier aqui e alterar, por exemplo, a propriedade de texto, eu vejo que alterou aqui também. Posso alterar várias outras coisas, como por exemplo, posso alterar a posição dele, a largura, a altura, entre outras coisas também. É assim que se visualiza o HTML e é assim que se altera alguma coisa do HTML aqui. Uma outra coisa que é possível, eu vou me aprofundar mais para frente, mas se vocês pegarem um botão, por exemplo, aqui,
é possível nesse botão aqui adicionar eventos. E esses eventos também vão ficar visíveis aqui dentro do HTML. Por exemplo, vocês percebem que clicando aqui no editor de HTML já seleciona o elemento aqui para que a gente consiga visualizar. Então, se eu pegar o nosso botão aqui e der um duplo clique sobre ele, aqui a gente tem o nosso editor de ações e condições, o Action and Conditions, e aqui a gente consegue fazer uma série de coisas aqui. Eu posso colocar um if aqui dentro, posso colocar um switch case, posso colocar uma escrita num símbolo, e tudo que eu colocar aqui dentro vai ser transferido automaticamente aqui para o HTML. Por exemplo, eu posso colocar um JavaScript. Posso colocar um JavaScript e posso editar o código-fonte desse JavaScript aqui. Eu posso dar um console.log, bastante comum para quem conhece aí o JavaScript. Posso dizer feito com JavaScript e dar um OK aqui. Se eu clicar aqui em OK, vocês vão perceber rapidamente que aqui dentro do nosso botão já apareceu um JSON aqui dentro que contém o JavaScript dentro dele, que vai funcionar quando a gente iniciar o nosso Live View. Aqui eu quero mostrar uma outra coisa no Live View também. Aqui eu tenho o nosso botão, então eu estou pressionando o botão e esse código que está aqui dentro está sendo executado. E aqui, se vocês clicarem nessa engrenagemzinha aqui, eu vou falar sobre essa engrenagemzinha em mais detalhes em um outro vídeo específico. Mas aqui, ó, eu tenho elementos. Esse aqui é o console do nosso debug. Vou ter um vídeo específico sobre debug, mas agora, se eu clicar aqui e voltar aqui no nosso console, vocês vão ver que clicando, ele vai logar aqui no console, que foi justamente aquela coisa que eu fiz dentro da nossa ação que está aqui no botão. Perfeito? Por último, o que eu queria mostrar para vocês é o HTML host, que é esse componente aqui. Se eu pegar e colocar um HTML host aqui, vocês percebem que é um componente que não possui absolutamente nada dentro dele, é apenas um elemento aqui que a gente consegue utilizar para editar um código em HTML dentro dele. Então a gente pode pegar o nosso HTML host, se eu colocar aqui, ele está exatamente aqui. Então esse é o HTML host. E eu posso, por exemplo, colocar um botão dentro dele. Então se eu quiser colocar um botão, eu posso iniciar aqui com BR, por exemplo. Para quem conhece HTML sabe que isso daqui dá uma quebra de linha simples. E eu posso adicionar aqui um botão. Então esse é um botão em HTML. Então eu posso voltar lá no design e eu vejo que já existe um botão e se eu iniciar o Live View, esse botão é clicável e tudo mais. Só que ele ainda não faz nada. Aqui eu posso adicionar um ID para o botão. Posso ir adicionando outras características aqui. Por exemplo, eu posso adicionar uma ação, um evento que pode ocorrer quando eu clicar no botão, por exemplo. Posso dar aqui um alert. E iniciar novamente aqui o nosso Live View. E ele vai me dar um alerta aqui dizendo o botão foi clicado e eu posso simplesmente clicar em OK. Posso adicionar mais algumas quebras de linha aqui. Também é possível colocar um input. Então, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter um botão e vamos ter uma entrada de texto que a gente pode escrever alguma coisa. É óbvio que o botão ele faz com que apareça esse alerta aqui. Entretanto, a entrada de texto aqui eu não adicionei nenhuma funcionalidade a não ser
você poder escrever o texto nela, mas é basicamente isso. Uma outra coisa que é interessante a gente notar é justamente aqui o overview aqui no nosso Document Outline, que é visualizado através desse botãozinho aqui, dessa listazinha de texto aqui. Vocês percebem que se eu clicar num botão aqui, num componente do TwinCat HMI, esse componente é sombreado aqui no Document Outline e vice-versa também. Entretanto, vocês estão vendo aqui que no HTML host eu coloquei dois componentes em HTML aqui dentro e vocês não estão vendo aqui no HTML host, vocês não conseguem visualizar esses componentes individuais aqui dentro. Isso acontece porque o TwinCat HMI enxerga o HTML host como sendo um componente único. E tudo que vocês fizerem dentro dele vai ser visualizado como um componente único, diferentemente do que acontecia com um container, por exemplo. Um container já é um componente totalmente diferente e vocês conseguem ter aqui dentro do container, vocês conseguem ter subelementos que o TwinCat HMI vai visualizar como elementos distintos aqui. Ok? Então isso daí foi mais ou menos o básico aí de HTML com o TwinCat HMI. Evidentemente que isso daí vai muito além, principalmente quando se começa a trabalhar com um framework controls, que quem sabe aí, se a gente fizer um treinamento avançado de TwinCat HMI, eu traga para vocês aí. Por enquanto é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.